Ao longo de todo o mês de agosto, dezenas de cavaleiros portugueses representaram Portugal nas mais importantes competições internacionais das diferentes disciplinas. Com maior ou menor êxito, o que é certo é que a bandeira portuguesa andou pelos principais palcos da Europa. No último fim de semana de agosto, o número 1 do ranking nacional, Luís Sabino Gonçalves, esteve no mítico concurso internacional de 2 estrelas de Riron. No último dia, Luís Sabino e Mr. Deveau conseguiram classificar-se em 8º lugar no Grande Prémio com Barrage. O cavaleiro nacional brilhou também com o cavalo Una Traviata ao alcançar o 3º lugar do pódio na prova média. Foi também com muito brilho que começou a participação portuguesa no Campeonato da Europa de Saltos de Obstáculos em Windsor. Marina Frutuoso de Melo, com Colter Z, teve uma espetacular prestação na primeira prova qualificativa, ao terminar em 17º lugar. Menos sorte tiveram os cavaleiros portugueses António Vozoni e Francisco Rocha. A grande surpresa foi a eliminação de Francisco Rocha, quando o veterano Quick Van Bremersen parou no salto número 4. António Vozon também não foi além do 72º lugar. A melhor participação lusa na prova por equipas pertenceu a Luciana Diniz com Winning Mood, que penalizou 15 pontos na segunda mão, ficando classificada individualmente em 38º lugar. Quanto a Marina Frutuoso de Melo, terminou o campeonato em 54º lugar da tabela individual. Desta forma, Portugal saiu de Windsor com o último lugar por equipas neste Campeonato da Europa. Em simultâneo com a disciplina de saltos de obstáculos, decorreu o Campeonato da Europa de Dressage, o que se verificou pela primeira vez na história das duas disciplinas. Maria Caetano, Daniel Pinto e Carlos Pinto representaram Portugal, obtendo uma classificação discreta por equipas. A expectativa que rodeava o olímpico Daniel Pinto era grande, mas o atleta ficou-se pelo 42º lugar no Grande Prémio. A melhor prestação portuguesa foi conseguida por Carlos Pinto, que ficou na 32ª posição. No final, Portugal classificou-se em 9º lugar. Mais a norte, na Noruega, Sara Duarte entrou com um pé direito no Campeonato da Europa de Paradressage. Logo na primeira prova, Sara e Neapolitano obtiveram a melhor classificação de sempre, ao subirem ao pódio no 3º lugar. Depois, Sara voltou a encantar com o 4º lugar conseguido na prova Individual Test. No final, a cavaleira portuguesa, atleta olímpica, conseguiu garantir a qualificação para o Campeonato do Mundo. Finalmente, esta volta pelos mais recentes eventos equestres nacionais e internacionais termina com a vitória de António Portela Carneiro no concurso de saltos nacional A de 2 estrelas do Vimeiro. O cavaleiro portuense foi o grande vencedor do Grande Prémio, executando um duplo percurso sem faltas. O verão está a chegar ao fim, as grandes competições vão regressar aos palcos nacionais. Cavaleiro profissional, instrutor de equitação consagrado e pai dedicado. Estas são as características que melhor definem António Portela Carneiro. Este é o nome de uma das grandes referências do hipismo nacional. Com apenas 7 anos, começou a montar por brincadeira durante umas férias no Algarve e foi aí que nasceu a sua grande paixão pelos cavalos. Mais tarde, a viver em Lessa, conciliou os estudos com a equitação, até aos 17 anos, quando decidiu finalmente tirar o curso de instrutor em Mafra. Porquê os saltos de obstáculos? Não foi amor à primeira vista, mas foi uma opção que tomou a partir do momento que conheceu melhor a modalidade. Eu fiz um pouco de tudo no que diz respeito a cavalos, ou seja, eu passei pelas provas de ensino, fiz concurso completo, mas comecei com os obstáculos e depois dediquei-me exclusivamente aos obstáculos. Não sei porquê, eu julgo que
é a disciplina mais técnica, talvez, não sei, é a que mais me apaixona, é mais objetivo. Atualmente vive no Porto, é professor no Centro Hípico de Joane e é nestas pistas que monta e se prepara para as competições. Aqui tem uma segunda casa com todas as condições necessárias para praticar a modalidade ao mais alto nível. Pela sua mão já passaram grandes promessas do hipismo nacional, mas atualmente tem apenas alguns alunos e todos de nível avançado. Praticamente só monta e trabalha especificamente com cavalos que lhe são deixados por outros cavaleiros, uns para vender, outros para treinar. No início, quando eu me dediquei a isto profissionalmente, a maior parte dos cavalos que me eram entregues eram cavalos novos, de 4, 5, 6 anos, para cavalos com pouca experiência e até me achavam na altura um bom cavaleiro de cavalos novos. E entretanto eu recebi um cavalo, o Eco de Lessé, que era um cavalo cheio de potencial, em que eu consegui realmente ser campeão de Portugal e participar nos Jogos Equestres e tudo isso. Procurou sempre apostar nele próprio como cavaleiro, investir na formação e evoluir a sua técnica ao mais alto nível, sem se preocupar tanto com títulos e vitórias obtidas. É isto que procura ensinar aos seus alunos. Mas na sua longa carreira pode já orgulhar-se de ter conseguido vários títulos importantes. No entanto, há dois que recorda com um sabor especial. Os troféus que mais me disseram em toda a minha carreira foram as 2 vezes em que eu fui campeão de Portugal. E talvez a primeira vez fosse porque não estava à espera, pensava em subir ao pódio, mas não em ser campeão de Portugal. Pronto, foi uma surpresa fantástica e marcou-me imenso. E pronto, nessa altura também contava com um cavalo fantástico que me permitiu participar no Campeonato da Europa e no Campeonato do Mundo. Recentemente, Portela Carneiro foi o vencedor do Grande Prémio Aerofino Hospitality no Vimeiro. Com a sua montada Radieuse Saint-Hermel, executou um duplo percurso sem faltas que o levou ao primeiro lugar do pódio. Uma surpresa que lhe dá mais confiança para continuar a competir. Esta é a Radieuse, é um dos cavalos em que eu deposito grandes esperanças. Tenho outros, mas esta talvez é que eu tenho há mais tempo e a que neste momento me dá mais confiança. A médio prazo vamos ver se ela continua a corresponder e se os outros vão ou não conseguir superar. O seu objetivo principal é continuar a trabalhar e a evoluir como cavaleiro e mantém o desejo de voltar a competir ao mais alto nível. Não traça grandes objetivos para o futuro porque sabe que não depende apenas dele, mas sim do conjunto. Mas neste momento treina 2 ou 3 cavalos que o fazem sonhar mais alto, sonhar com os grandes campeonatos da Europa e do mundo.